Hello, galera! Tudo jóia? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, ok? Na semana passada a gente iniciou a função seno. Falamos sobre alguns parâmetros, tá? Parâmetro A, parâmetro B e parâmetro C. Ficou faltando um e a gente vai retomar o estudo desses parâmetros exatamente na aula de hoje e fazer alguns exercícios, tá? Vejam, a função seno, entre função seno e função cosseno, a função cosseno ela é mais incidente na prova do Enem. Contudo, tudo que a gente está aplicando na função seno também é aplicado na função cosseno. Então, o estudo dos parâmetros, né, que a gente está vendo agora na função seno também vale para a função cosseno. Então, é evidente que quando a gente chegar lá na função cosseno, a gente vai dar uma avançada, porque o comportamento dos parâmetros são idênticos, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar sobre o estudo dos parâmetros. Para a gente fazer uma recapitulação, dar uma revisada, a função seno. O que é que a gente sabe da função seno? A função seno ela tem imagem de -1 a 1, certo? Intervalo fechado. O domínio são todos os reais, ou seja, existe seno para qualquer valor, tá? Qualquer valor de arco. E a gente sabe que o período vale 2π. E a gente viu que o período a gente descobre 2π sobre o parâmetro C, tá? 2π sobre o parâmetro C. Vamos fazer aqui lembrar, né, como é que a gente fez isso. Então aqui eu vou escrever aqui os arcos notáveis. Quais são os arcos notáveis? Será que eu botei a canetinha aqui? Não, agora. Então aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então eu preciso saber, né, ter na ponta da língua os valores dos senos desses ângulos. Então seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é -1 e seno de 2π é 0. Então, para quando for 0, o seno é 0. Para quando for π sobre 2, o seno é 1. Para quando for π, o seno é 0. Para quando for 3π sobre 2, o seno é -1. E completou o ciclo 2π. Então, esse é um esboço do gráfico da função seno. É lógico que eu posso continuar aqui, né? E ela segue. E é lógico, como a função seno é uma função ímpar, então o seno de um ângulo negativo é menos o seno dele positivo. Então, se aqui for 1, aqui vai ser -1. O seno de um ângulo negativo é menos o seno dele positivo. Então, o seno dele positivo deu -1, então o simétrico mais 1. Tá? E aí, você, como eu sou destro, eu vou começar daqui. Muito melhor, né? E aí você tem, né, o gráfico da função seno. É lógico que o que interessa para a gente é o que acontece aqui, ó, do lado positivo, porque é o que é mais cobrado, tá bom? Então percebam que aqui eu não mexi em parâmetro algum, tá? A função ela veio toda bonitinha aqui. Se eu fosse escrever a função em forma dos parâmetros, seria assim: b vezes cx, não é? Eu não vou colocar o outro parâmetro d, não. Vou falar do d daqui a pouquinho. Então, o que a gente estudou foi até aqui. Então, essa função você tem, não é? Que o a é 0, que o b é 1 e que o c é 1, tá? Então, isso fez com que a sua imagem fosse um intervalo fechado de -1 a 1, certo? Opa. E o período é o módulo, né? Porque mesmo que esse C seja negativo, é o módulo de 2π sobre C. Alguns livros colocam 2π sobre M, então no lugar de C ele usa M, mas isso é uma bobagem, tá? Então, qual é o valor aqui que está multiplicando o x?
né? O x que é o domínio da função é 1, então é 2π sobre 1, que dá 2π. Então perceba que a função completa o ciclo em 2π. Né? Então, se essa função aqui representa, por exemplo, a trajetória de um determinado ponto na roda gigante, então ela vai atingir a altura máxima dessa roda gigante em 1 e vai atingir a altura mínima dessa roda gigante em menos 1. Tá? Então ela vai atingir a altura máxima quando ela girar, quando esse ângulo, esse arco x girar 90 graus, π sobre 2, e vai atingir a altura mínima, né, quando ela chegar no ponto para o arco 3π sobre 2. Beleza? Então, essa é a função que eu tenho que tomar como base. Eu tenho que tomar essa função daí como parâmetro, certo? Então, qualquer outra alteração a gente faz por aí. Olha, um detalhe importante. Eu vou mostrar para vocês aqui como a construção da função é feita, né, nos moldes mais simples possível. Existe uma análise que eu prefiro fazer essa análise com vocês, né, em um outro momento, para a gente não encher aqui o vídeo, ficar um vídeo de 1h30. Né? Essa não é a intenção, só tem um parâmetro para a gente estudar. Né? Bora ver aqui como é que ficaria no GeoGebra. No GeoGebra ficaria assim, tá vendo? Ó, essa é a minha função seno, certo? Essa é a minha função seno. Então, quando eu tenho seno de x, ó, seno de x, aí eu tenho a função que a gente acabou de fazer, tá? Olha ela aqui, ó. Certo? Aqui eu estou colocando exatamente a condição. O parâmetro A nulo, o parâmetro B 1, o parâmetro C 1 e tem esse parâmetro que a gente vai falar hoje. Ele não aparece aqui, tá? Pelo menos por enquanto não. Então tá aí o gráfico da função seno, beleza? O gráfico puro. Então veja que a imagem atinge o máximo no 1 e atinge o mínimo, né, o menor valor no menos 1, tá bom? Então vamos voltar para lá. Como é que seria o gráfico dessa função? Veja, dificilmente o Enem vai pedir que você faça esboço de gráfico. Ora, existe uma exceção, tá? Pode ser que de repente ela solicite que você faça o esboço de um gráfico. Pode ser que aconteça, né? Como a gente vai ver aqui que existe uma situação que ele solicitou isso. Mas os problemas mais interessantes, a gente não precisa construir gráfico da função. Então, por exemplo, suponha que essa função f aqui, ela represente o lucro de uma empresa, por exemplo, né? Colocando aí de uma maneira bem simplória, tá? Representa o lucro dessa empresa. Qual é o lucro máximo? Qual é o lucro mínimo? Ora, na função seno, você sabe que seno de x, que é o que a gente viu aqui no slide anterior, tá vendo? O valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, o seno do ângulo assume valor máximo 1 e o valor mínimo menos 1. Que ângulo? Pode ser qualquer ângulo que esteja aqui dentro, tá? Então, esse seno ele atinge o valor máximo, que é 1, e atinge o valor mínimo, que é menos 1. Ora, quando você tiver para um determinado ângulo x, o seno vai dar 1. Quando o seno der 1, significa dizer que eu tenho 3 menos 4 vezes 1, que é menos 1. Quando o seno der menos 1, para um determinado arco, o seno vai dar menos 1. Então, quando for menos 1, você vai ter 3 menos 4 vezes menos 1, que vai dar 7. Então, significa dizer que a imagem, veja, a imagem da função seno é de 1 a menos 1. A imagem de f é um intervalo fechado de menos 1 a 7. Então, qual seria o lucro máximo dessa empresa? 7. O lucro mínimo? Menos 1. No caso, aí seria um prejuízo. Beleza? Bem, qual o período da função? A função seno de x tem período 2π. Mas a gente sabe muito bem que a gente pode calcular esse período fazendo assim, ó, módulo de 2π sobre c. Ora, quem é o c? C é o valor que está multiplicando a variável, né? Eita, era para ter botado um xzinho aqui que eu esqueci. Por favor, corrigir aí, tá? Que não é π não, é x. Né? Eu botei 3π, mas não é 3π, é 3x.
Tá? É isso que eu estou querendo aqui, ó, 3x. Então, qual é o número que está multiplicando o x? O 3. Então, o período é 2π sobre 3. O que é que significa dizer? Que ela vai completar esse ciclo de mínimo até o máximo, né? Então, ela vai completar esse ciclo, vai andar entre o mínimo e o máximo em 2π sobre 3 radianos. Tá? 2π sobre 3 unidades. Como é que ficaria o gráfico dessa função? Né? Vamos fazer o gráfico dessa função. Então, aqui eu vou admitir os valores que a gente já conhece, certo? Os valores, quais são os valores? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Só que aqui eu vou colocar 3x, porque eu quero que o seno de 3x, tá? Então aqui é o seno de 3x. Beleza? Faltou alterar aqui, porque eu copiei do slide anterior, botei aqui, ficou assim. Mas aqui vai ser sempre o ângulo que ele vem informando, tá? Então, quem é o seno de 0? É 0. Quem é o seno de π sobre 2? É 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2 menos 1, seno de 2π, 0. Isso é uma coisa que vocês precisam saber, tá? Então, eu sei muito bem que está variando de 1 a menos 1, como a gente viu, né? A gente viu exatamente para a função seno. Só que aqui não é o seno de 3x, é 3 menos 4 seno de x. Então eu vou botar aqui, ó, 3 menos 4 vezes o seno de 3x. Seno de 3x. Então eu quero esses valores aqui, ó. Então, quando esse seno der 0, então aqui vai dar quanto? Vai dar 3. Não é? Porque 0 vezes 4 dá 0. Então, mais 3, 3. Aí, quando o seno der 1. Então, quando esse seno der 1, então aqui vai dar menos 1. Quando esse seno der 0, aí de novo, vai dar 3. Quando esse seno for menos 1, aí vai dar o máximo, 7. E quando esse seno for 0, vai dar 3. Tranquilo? Beleza? Por aí, até aí tudo bem, né? Então, aí ele está variando de menos 1 até 7. Então, ele vai variar daqui de menos 1 até 7, que acabou não aparecendo aqui, né? Eu acabei não colocando aqui, mas vai ser um esboço, então vou fazer assim, ó. Vou subdividir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, menos 1 vai ficar aqui, ó. Quem não tem cão, caça como gato, né? Muito bem. Aí veja, os valores da imagem já estão aqui. Só que lá no eixo X, não é isso que eu vou botar. Lá no eixo X eu tenho que descobrir os valores de X. Então, 3x vai ser igual a 0. Então, significa dizer que x é 0. Então, ele vai começar daqui, ó, do 0. Quando 3x for π sobre 2, então quando 3x for igual a π sobre 2, então o que vai ser x? Π sobre 6, 30 graus. Então, ó, π sobre 6. Então, aqui eu tenho 90, vou dividir em 3 partes, né? Vou dividir em 3 partes. Qual foi? Π sobre 6, 30 graus, aqui, tá? Π sobre 6. O lápis está grosso, mas é assim mesmo. 3x igual a π. Então, significa dizer que x é π sobre 3. Π sobre 3, 60 graus, né? Aqui, ó. Π sobre 3. Quer dizer, a variação vai ser de 30 em 30 graus, né? Quando 3x for igual a 3π sobre 2. Então, significa dizer que x
Essa variação é de 30 e 30, então vai cair em π sobre 2, que já está aqui, né? Que vai dar π sobre 2. Então lá no eixo x eu tenho que colocar π sobre 2. Vai ser o domínio para essa ordenada, né? Essa coordenada, para essa ordenada. 3x igual a 2π. Né? Então está variando de 30 e 30, o próximo vai ser 120, né? X igual a 2π sobre 3. Não sei porque está dando delay. Acho que é a ponta da caneta aqui. 2π sobre 3. Então eu tenho que trocar. Então vamos lá. Aqui foi π, quando foi π sobre 3 aqui, eu coloquei no lugar errado, né? π sobre 3 aqui, esqueci de botar, caneta, π sobre 3 e π sobre 2 embaixo. Então, quando for zero, vai ser o seno vai dar zero, então vai começar daqui, não é? O período vai ser 2π sobre 3, ó. Olha ele aqui, ó. Quando for π, não é zero, né? Tá fora aqui. Quando for, cadê? Quando for zero, aí ele vai dar 3. Então, zero vai dar 3. Vai começar daqui, ó. Quando for zero, dá 3. Quando for 30 graus, vai dar menos 1. Então, 30 graus é menos 1. Aqui, ó. 30 graus menos 1. Quando for 60, dá 3. Então, 60 graus, π sobre 3 dá 3. Então, aqui, ó. Certo? Quando for π sobre 2, dá 7. π sobre 2 vai dar 7 aqui em cima. Certo? Em cima de vocês, tá vendo? Não pode por causa do Covid, pô, tem que manter o distanciamento. Quando for 2π sobre 3, dá 30. Então, 2π sobre 3, a distância, a variação é de 30 e 30 graus aqui, né? 2π sobre 3, aí ele vai dar 3. Então, volta para cá. Eu vou mudar a cor do piloto para gente, da caneta, para a gente fazer um esboço e não atrapalhar. Então, começa do 3, ó. Então é aqui que ele começa, né? Aí 3, não é? 3 e depois desce para o menos 1. Então ele vem aqui, ó. 3, aí desce, bora para menos 1. Ele faz isso, certo? Aí ele vai lá para o 3 de novo. Quando for π sobre 3, né? Quando for 0 dá 3. Quando for 0 dá 3. Quando for π sobre 6 dá menos 1. π sobre 6 dá menos 1. π sobre 3 dá 3. Então ele vai lá para cima. Quando for π sobre 2 dá 7. Continua crescendo. E depois ele desce. E aí é evidente, e veja que o período é 2π sobre 3, que ele começou do zero e parou exatamente aqui. Então o ciclo dele ele realiza exatamente dentro desse intervalo, não é, 2π sobre 3, que é o período, certo? Eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e tente fazer o gráfico, tá? Quando aparecer os exemplos. Como é que ficaria no GeoGebra? Vamos lá. 3 menos 4 seno de 3x, não é? Então aqui 3, qual é? 3 menos 4 seno de 3x. Então aqui é 3, B é menos 4, e C é 3. Então, olha o esboço do gráfico, tá vendo? Começou no 3, desceu, né, e voltou quando chegou em 120 graus, né, que está aqui, ó. Terminou o ciclo aqui, ó. Desceu, veio até a crista da onda, subiu e parou de novo. Essa distância aqui, ó, é a amplitude. Ó, essa distância aqui
é a amplitude da função, tá vendo? Ele vai do 4 até o menos 1, ou seja, do 4 ao menos 1, né, que é a crista da onda, né, aliás, do 3, né, que é onde ele começa, até o menos 1, então são 4 unidades, que é exatamente o coeficiente, né? O coeficiente B que está aqui, tá vendo? Então veja que o período em relação à função seno, que era 2π, ele encurtou, né? O período agora está aqui, ó. Então ele encurtou, beleza? Vamos lá. Como é que ficaria agora? Muito bem. Aí agora perceba que eu tenho uma situação completamente diferente aqui, ó. A função não tem nenhum parâmetro aqui para mudar a minha amplitude, a minha imagem. Não existe nenhum parâmetro, quer dizer, o parâmetro aqui é 1, né? Mas não existe um parâmetro diferente de 1 para mudar o meu período. Então a minha imagem não vai mudar, porque eu não tenho valores somando nem valor multiplicando aqui, a não ser o número 1. E o meu período não vai mudar. Agora, vai mudar a posição do gráfico? Vai. Em relação a isso aqui, vai. Vai mudar em relação a isso aqui, certo? Então, como é que ficaria? Então, a gente vai fazer assim, como eu disse a vocês, né? Vou colocar aqui o valor, né, na qual eu quero calcular o seno, que é isso aqui, e a variação dos ângulos. 0, π sobre 2, π, oh meu Deus, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Aí, quem é o seno? Quando isso aqui for zero, quem é o seno de zero? Seno de zero é zero. Seno de π sobre 2 é 1. Zero menos 1 e zero. Só que lá no eixo x, não são esses valores que eu vou colocar. Eu quero que isso aqui seja igual a zero. Então, x menos π sobre 2 tem que ser igual a zero. Então, significa dizer que x é π sobre 2. Então, π sobre 2. Então, não começa do zero como a função seno de x, né? Agora eu quero que isso aqui seja igual a π sobre 2. Então, x menos π sobre 2 tem que ser igual a π sobre 2. Então, quem é x? Π, tá? Π aqui, ó. Agora eu quero que x menos π sobre 2 seja igual a π. Então, x vai ser igual a 3π sobre 2. Já que eu estou somando π sobre 2, né? Então, aqui, ó, 3π sobre 2. Agora eu quero que x menos π sobre 2 seja igual a 3π sobre 2. Então, x vai ser igual a 4π, não é isso? 4π, né? 4π não, 2π, Elton. É 4π sobre 2, né? Que vai dar 2π. Então, 2π, olha. E quando finalmente x menos π sobre 2, ele tem que ser igual a 2π. Então, esse x vai ser igual a 5π sobre 2. Então, 5π sobre 2. Então, quando for π sobre 2, vai começar daqui, ó. Ele vai dar quanto? Vai dar zero. Então, é daqui que ele vem. Quando for π, vai dar 1. Quando for π, vai dar 1. Vou tirar isso daqui. Quando for 3π sobre 2, vai dar zero. 3π sobre 2 vai dar zero. Quando for 2π, dá menos 1. E quando for 5π sobre 2, também dá zero. Então, aqui é o gráfico da função. Tá vendo? Se você olhar, quem é o período?
Né? Alguns livros colocam T, tá? Como um período. Alguns livros colocam T. O livro de física usa como T, período, e frequência 1/T, né? O inverso. Tanto faz, P ou T, desde que você saiba, né? Aí aqui, você sabe muito bem que o período seria 2π sobre C, que é 1. Então, é 2π. Entendeu? Mas você também pode pegar aqui, ó, o final, 5π sobre 2, e subtrair o inicial, que é π sobre 2. Isso também vai dar 2π, tá vendo? Então, o período não mudou. Né? Então, mas o que foi que aconteceu? Aconteceu que ele transladou, né? Ele se movimentou na horizontal, para o lado direito. Exatamente por causa desse parâmetro aqui. Ó. Esse parâmetro que vai deslocar o gráfico na horizontal. Lembra de A mais B seno de tananã? Né? Então, o que esse B fazia? O que esse B faz? Ele alonga, ele é a amplitude do gráfico. Né? E esse A? Esse A vai transladar. Se A for positivo, o gráfico sobe. Se A for negativo, o gráfico desce. Correto? Então, aí no caso, até aqui, ó, esse A, ele está movimentando o gráfico na vertical. Esse elemento aqui, que eu posso até já acrescentar aqui, ó, Cx menos D. Ou mais D. O livro de vocês coloca mais D. É melhor você colocar menos D, certo? Então, ó, esse D é o que vai deslocar o gráfico da função na horizontal. Quando você pega essa expressão, né, que está sofrendo a função seno, e quando você iguala a zero, você descobre que é esse x, ou seja, esse x é a variação, né, quanto ele vai deslocar na horizontal, π sobre 2. O livro de vocês coloca mais d. Aí ele bota mais d e diz se d for positivo, se d for negativo. Se eu colocar menos d, então eu não preciso me preocupar com isso. Basta olhar, né? Se eu boto menos d, d sendo positivo se desloca para a direita. D sendo negativo se desloca para a esquerda. Então aqui, ó, deu π sobre 2. Então ele vai sair do zero se desloca π sobre 2 na horizontal. Então andou na horizontal, tá? Né? Vamos ver aqui, ó, no GeoGebra como é que ficou. Né? Então aqui vou fazer com que apareça aqui o parâmetro D, certo? O D foi quanto ali? O D foi π sobre 2, né? Mas só que π sobre 2 seria o quê? Seria 3,14 dividido por 2 dá 1,57, né? Então, 1,5 mais ou menos. Deixa eu tirar o gráfico aqui. 1,5 mais ou menos, né? Não, é porque aqui o D, eu coloquei o D sem variação. Né? Será que eu posso alterar aqui? Vamos alterar aqui para a gente ver. Deixa eu pegar o mouse, né? Para mudar fica mais simples. Né? Então deixa eu alterar aqui o D para colocar. A gente faz isso agora. O incremento eu não quero de 1 em 1, eu quero esse incremento de meio em meio. Certo? Aí vai ficar mais simples para a gente. Então, esse D eu quero. Foi o que? Foi π sobre 2, né? 1,57. Então, 1,57, 1,5, tá bom. Né? Aí, o C era 1, o A era 0, né? E o B foi 1 também. Então, aqui é a função seno de verde, tá vendo? Função seno de verde, tá? E a função que a gente acabou de trabalhar aqui, ó. Certo? Tá ela aqui. Então, há o deslocamento, tem que alterar aqui, só fazer a alteração, menos D, né? Botei mais, certo? E aí, se você olhar, ó, se ele começava aqui, agora está começando aqui, ó, deslocou para a direita, né? Tá bem um pouquinho, porque eu não botei 1,57, tá? Eu botei variação de meio e meio, mas você percebe que ele desloca na horizontal, tá vendo? Começava do zero a função seno e até 2π, agora, né, ele deslocou para a direita,
Tá vendo? O período não mudou, né? 5π sobre 2 menos π sobre 2 continua sendo 2π. Não mudou o parâmetro, beleza? Então, simplesinho, né? Tranquilo, fácil, né, de fazer. Então, vamos amarrar a ideia aqui, né? Bora amarrar a ideia. O que é que o parâmetro D faz? Então, vou tirar a minha imagem daqui, porque já cansou de ficar lá em cima. O que é que o parâmetro D faz? O parâmetro D, dentro dessa função, ele translada o gráfico na horizontal. Ele pega o gráfico do seno de x, então quando eu subtraio o D aqui, ele anda para a direita, na horizontal. D unidades. Ele não altera o período e nem altera a imagem. Certo? Não altera o período e nem altera a imagem. Só vai deslocar o gráfico na horizontal. Então, o livro de vocês coloca assim, ó. O livro de vocês coloca seno de x mais d. Aí ele bota assim, se d for positivo, então o gráfico vai andar no sentido do eixo x, para a direita. E se d for negativo, então ele vai andar no sentido contrário do eixo x, ele vai andar para a esquerda, o gráfico vai andar para a esquerda. Tá? Eu não preciso botar mais, basta aqui, ó. Se d for negativo, aparece positivo aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui seno de x mais π sobre 2. Então, quem é o d? O d aí é menos π sobre 2. Por quê? Porque quando eu pegar isso e igualar a zero, eu vou descobrir o deslocamento dele na horizontal. Aí, como é negativo, ele vai andar no sentido contrário do eixo x, certo? Vai andar para o lado esquerdo. Beleza? Tudo bem? Facinho, né? Bem facinho aí para a gente. Então, vamos fazer aqui uma revisão geral, né? Vamos lá. Vamos começar pelo mais simples. C. O que é que o C vai fazer? Então, vamos botar aqui uma revisão geral. C. Qual é a finalidade do C? Alterar o período. Essa é a finalidade do C, né? Quem é o período? Pode ser P ou pode ser T, viu, gente? Tanto faz. É 2π sobre C. Certo? Altera o período. Então, o que acontece se esse período for um número maior que 1? Né? Se o C for um número maior que 1. Se o C for um número maior... Se o C... Desculpa. Se o C for um número maior do que 1, então o período diminui. Período diminui. Quando você substituir aqui, você vai perceber, né? Se o C estiver entre 0 e 1, aí o período aumenta. Período aumenta. Porque você vai dividir, né? Então, se você divide aqui, por exemplo, por 2, vai dar π. Se você divide por 1,5, que é 3 sobre 2, ele vai aumentar, certo? Então, C altera o período. O que é que esse B faz? Esse B, ele mexe onde? Ele mexe na amplitude. Como assim amplitude? Ele vai alongar o gráfico, né? Ele alonga ou ele encurta o gráfico. Ele mexe na amplitude, certo? Se alguma questão pede a amplitude do gráfico, é esse B que vem aqui, tá? Por exemplo, nesse exemplo anterior aqui, né, quem é amplitude? 1. Nesse outro exemplo aqui, quem é amplitude? 4. Não é menos 4, é 4. Eu quero a amplitude, quanto ele vai alongar, o tamanho da crista. Né? Qual o tamanho da crista? É isso que a gente está buscando, tá? Muito bem, aí continuando a revisão. Opa. Então ele vai mexer na amplitude. O que acontece? Acontece assim, né? Se esse B for positivo, amplitude aumenta. Perdão, né? Ele não tem mais nada a ver com o positivo aí no caso, a amplitude, né? O positivo nesse caso aí vai mudar com cavidade, né? Se esse B for maior do que 1, então amplitude aumenta. É uma revisão que a gente já falou isso da outra vez, né? Quando esse B está entre 0 e 1, a amplitude diminui.
Como assim diminui? O gráfico ele achata, né? Quando essa amplitude é maior do que esse B é maior do que 1, aí o gráfico alonga, né? Como é que diz em física? A crista cresce, né? A crista cresce. É o que minha avó dizia quando o menino estava muito brabo, né? Estava se achando maioral. Está crescendo a crista, vamos cortar a crista dele. Escutava isso da minha avó direto. Então, quando esse B é maior que 1, então a crista cresce, amplitude, aumenta a amplitude do gráfico, tá? Da função, amplitude da função. Quando esse B está entre 0 e 1, o gráfico, né, encurta, né, diminui a amplitude, diminui o comprimento a amplitude do gráfico, tá bom? Muito bem. Aí agora eu tenho A. Qual é a finalidade desse A? Esse A, ele vai, né, mover o gráfico na vertical, ele vai transladar o gráfico na vertical. Então, translada o gráfico na vertical. Se você está assistindo o vídeo e fazendo anotações, comece a fazer essas anotações no seu caderno, tá? É uma sugestão, porque você vai escrevendo e vai, ó, memorizando. Então ele vai mexer na amplitude, ele vai transladar o gráfico na vertical. Então significa dizer que se esse A for positivo, o gráfico sobe. Se esse A for negativo, o gráfico desce. Certo? E, finalmente, que é o que a gente está vendo aqui, o parâmetro D, o que é que ele vai fazer? Ele vai transladar o gráfico, ele translada o gráfico na horizontal. Então, se esse D for positivo, né, o gráfico caminha, né, se desloca no sentido de x. Como assim no sentido do eixo x? O eixo x não cresce para a direita, não é? Então ele vai se deslocar nesse sentido, para a direita. Se o D for negativo, então o gráfico desloca, ou se desloca, né, no sentido contrário do eixo x. Beleza? Eita. Tranquilidade? Como é que seria o gráfico dessa função aqui, tá? Então você vai botar aqui, ó, menos, ficou ruim, né? A cor ali, vamos apagar isso. Vou botar a cor vermelha ali, né? Então aqui, ó, menos 2x mais π sobre 2 e os valores para ele que ele vai assumir. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? E aqui eu quero o valor que ele vai assumir, né? Que vai dar na função menos 1 mais 3 vezes o seno desse negócio aí. Menos 2x mais π sobre 2. Certo? E aqui eu vou colocar os valores de x, porque lá no eixo x eu tenho que botar esses valores, certo? Por isso que eu deixei aqui, ó, tudo branquinho, tá? Vamos lá. Quando esse seno for zero, né? Quando isso aqui tudinho for igual a zero, o seno vai dar zero. Deixa eu ligar o ar aqui. Então, quando o seno der zero, então aqui vai dar menos 1. Certo? Quando o seno daqui ó, der zero, então vai dar menos 1. Π sobre 2, o seno é 1. Então, quando isso aqui tudinho for π sobre 2, o seno vai dar 1. Então, aqui vai dar 2. Quando isso aqui tudinho for π, né? Quando isso aqui tudinho for π, o seno de π dá 0. Aí, de novo, menos 1. Quando isso daqui for 3π sobre 2, quando tudo isso aqui for 3π sobre 2, aí vai dar menos 1. Então, menos 1 vai dar menos 4. E, finalmente, quando tudo isso daqui for 2π, o seno de 2π é 0, menos 1. Então, perceba que a imagem
da função. Veja, eu nem precisaria fazer a tabela, né? Se eu quero descobrir a imagem, eu substituo por 1 e depois substituo por menos 1. Né? Quando for 1, correto? Quando for 1 aqui, ó, vai dar 3 menos 1, 2. Correto? É a mesma função? É, né? Quando aqui quando o seno deu 1, aí deu 2. Exatamente, tá certo. E aí, quando for menos 1, aí deu menos 4. Tá aqui, ó. Então eu não precisaria fazer a tabela, só substituir. É o que a gente vai fazer nos exercícios sempre. A gente só vai fazer tabela quando ele pedir para construir gráfico, tá? Então a imagem está variando no intervalo fechado de menos 1 a menos 4. Perceba que o valor máximo, menos 1 a menos 4, menos 1 a 2, isso aqui, menos 1 a 2, né? O menor também não é menos 1, o menor valor é menos 4. Né? Então, de menos 1 a 1 é a função seno, mas essa função aqui, f, está variando. O menor valor é menos 4 e o maior valor é 2. Não precisaria do gráfico, é só substituir aqui, certo? O período, quem é o período? O período é módulo de 2π sobre o valor que multiplica o x, que é menos 2. Só que o módulo é positivo, né? Π. Significa que isso aqui vai dar π no final, né? Só que lá no eixo x eu tenho que descobrir quais são os valores que eu preciso botar no eixo x. Então, aí eu vou ter que fazer aquilo, né, que a gente fez no exemplo anterior. Menos 2x mais π sobre 2 igual a 0. Então, o que vai ser x menos π sobre 2? X é igual a π sobre 4. Π sobre 4. Quando menos 2x mais π sobre 2, quando ele for igual a π sobre 2. Aí ficou fácil. X vai ser o quê? 0. Correto? 0. Quando for menos 2x mais π sobre 2, e ele vai ser igual a π. Então, o que vai ser x? É menos 2x igual a π sobre 2 menos π menos π sobre 2 dá π sobre 2. Então, significa dizer que x igual a menos π sobre 4. E quando, vou botar aqui, acho que dá para botar aqui, né? Menos 2x mais π sobre 2, quando ele for igual a 3π sobre 2 agora, né? 3π sobre 2, então menos 2x igual 3π sobre 2 menos 2π sobre 2 vai dar π, né? Então x vai ser menos π sobre 2. E quando menos 2x mais π sobre 2, quando ele for igual a 2π. Então, menos 2x, 2π menos π sobre 2, isso vai dar, tiro o mínimo aqui que é 2, 4 menos 1, 3, então x vai ser igual a menos 3π sobre 2. Ai, o joelho dói, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei esses valores e atribuí os valores que a gente conhece, são notáveis, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Peguei o seno dele, então o seno de 0 é 0. Aí 0 vezes 3 dá 0, dá menos 1. Seno de π sobre 2 dá 1. Aí 3 menos 1, 2. Aí seno de π, 0.
0 vai dar de novo menos 1. Aí 103π sobre 2, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Com menos 1 dá menos 4. E sendo de 2π é 0. Então vai dar menos 1 de novo, certo? Então o valor mínimo é menos 4 e o valor máximo é 2. E aí eu tive que fazer a igualdade para descobrir que valores eu vou botar lá no eixo x. Né? Faltou botar aqui, ó, menos 3π sobre 2. Certo? Então eu vou lá. 0 já está aqui. π sobre 4. Então π sobre 2 estaria aqui. π sobre 4 é a metade, né? Então aqui, ó, π sobre 4. 0. Aí menos π sobre 4 era para ter feito o gráfico no sentido contrário aqui. Ter puxado isso aqui. Deixa eu substituir isso aqui rapidinho com vocês agora mesmo. Agora mesmo eu substituo. Para a gente ficar uma coisa legal, né? Deixa eu tirar essas funções daqui, certo? Janela, eixo X, não exibir números, fechar, é para cá que eu quero, né? Vou arrastar um pouquinho mais para cá, essa função aqui. Vou botar aqui. Qual foi a variação? Foi de 2, então eu posso subir, né? 2 até menos 4, né? Até menos 4 aqui. Então vai ficar assim. Menos 4. Vou pegar o gráfico aqui. E vou pegar o máximo que eu puder aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui para cá. Aí a gente substitui lá para ficar legal, né? O máximo. Minha bancada é pequena aqui, galera. Aí eu tenho que ficar me virando nos 30, sabe? Vou pegar aqui. Cadê? Apagar. É isso. Isso aqui. É isso aqui. Ele aqui. Copiar. Vamos voltar para lá. Manter. Apago. Apago aqui também. Não, aqui eu vou usar o borrachinha, senão vou diminuir isso aqui para ficar um valor pequeno. Aqui está em cima, né? Tá aqui, pronto. Aí aqui já tá tranquilo, né? Como diz meu sobrinho, tá de boa. Então, rapidinho, né? Aí eu venho aqui, agora a gente bota os valores lá, canetinha. Então, 0, π sobre 4, tá aqui, ó, π sobre 4, menos π sobre 4, simétrico, beleza? Aí, menos π sobre 2, aqui. E menos 3π sobre 2. Menos π sobre 2, aí mais π sobre 2, menos 3π sobre 2. Wellington, menos, quer dizer, o maior, né, o final menos o inicial. Né? Como você não sabe para onde está começando, então o maior menos o menor. Aí você descobre que é π. Então, P é igual a π sobre 4 mais 3π sobre 4, que é igual a 4π sobre 4, que é π. Período π, tá vendo? E aí, quando x for π sobre 4, dá menos 1. Então, quando for π sobre 4, dá menos 1. Vamos botar outra cor? Azul. Quando for π sobre 4 é menos 1. Então, aqui, ó. Quando for 0, dá 2. Quando for 0 é 2, vai lá para riba. Quando for menos π sobre 4, dá menos 1. Menos π sobre 4 dá menos 1. Então, aqui, ó. Quando for
Menos π sobre 2 dá menos 4. Menos π sobre 2 dá menos 4. Então, ele continua descendo. E quando for menos 3π sobre 4 dá menos 1. Menos 3π sobre 4 dá menos 1. Aqui. Então, como eu sou destro, eu vou fazer assim. É lógico que você continua, né? Você vai continuar o gráfico dele. Ó. Você pode continuar, né? Aqui, sobe, ele vem até aqui. E aqui também você continua, né? Ele faz isso, desce até lá embaixo e para aqui, né? Quer dizer, não para, né? Se você quiser parar, tem que parar aqui para fazer exatamente essa distância daqui para cá, que é o período que é π, que é o que a gente achou. Beleza? Bora ver exercício? Não, deixa eu desligar isso aqui. Vamos ver exercício. Algumas do Enem a gente já fez na aula anterior, certo? As questões... isso aí não precisa. Um especialista, ao estudar a influência da variação da altura das marés na vida de várias espécies em certo manguezal, concluiu que a altura A das marés, dada em metros em um espaço de tempo não muito grande, poderia ser montada de acordo com a função. Ele dá a função. Nessa função, a variável t representa o tempo decorrido em horas, a partir da meia-noite de certo dia. Nesse contexto, conclui-se que a função a, no intervalo de 0 a 12, está representada por que gráfico? Então, eu repeti aqui, né, a função é 1,6 menos 1,4 vezes πt, né, πt sobre 6, tá? Eu quero fazer o gráfico dessa função, né, esboçar o gráfico, porque eu preciso apenas de um esboço, né, lembre-se disso. Né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui eu vou colocar πt sobre 6, então 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Não preciso de GeoGebra, né, para poder fazer isso. Aqui eu vou pegar o seno desse valor, né? Deixa eu botar a função completa, né? Que eu vou pegar o seno desses valores aí. Então, 1,6 menos 1,4 seno de πt sobre 6. Né? Πt sobre 6 é a mesma coisa, π sobre 6 vezes t. E aqui vai ser o valor de x, né? Que a gente vai ter que botar lá no eixo x, certo? Aí você vem aqui, ó. Seno, quando esse ângulo for igual a zero. Aí quem é o seno dele? O seno de 0 é 0. Então vai ficar 1,6. Aí quando esse ângulo for π sobre 2, aí o seno é 1. Se o seno é 1, 1,6 menos 1,4 vezes 1 dá 0,2. Certo? Quando, por aqui você já vai sabendo mais ou menos olhando o gráfico, quem é o gráfico, né? Quando isso aqui for igual a π, então o seno de π é 0. Então 0 vai dar 1,6 novamente. Quando isso aqui for igual, quando esse valor aqui, né, for igual a 3π sobre 2, o seno é menos 1. Então menos 1 vai dar mais aqui, né? Que vai fazer o jogo de sinal. Menos 1 vezes menos 1,4. Então vai dar 3. E quando for isso aqui tudinho for 2π for 0, aí de novo 0,2. Se você olhar para o gráfico, né, quando o seno for 1, então a imagem vai dar quanto? 0,2. Quando o seno for menos 1, a imagem vai dar quanto? Vai dar 3. Então você sabe que a imagem tem valor mínimo, menos 0,2, e valor máximo 3. Então você poderia olhar aqui na função qual delas, né, tem valor mínimo e valor máximo. Valor mínimo 0,2, valor máximo 3. Então aqui também tem 0,2 e 3, 0,2 e 3, 0,2 e 3, 0,2 e 3. Então pela imagem não é. Quem é o período, né, da função? O período é 2π sobre o valor que multiplica o t aqui, ó, que é π sobre 6. Então repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então o período é 12.
né? Então, todas têm período 12, correto? Só que aí, de 0 para π sobre 2, ela decresce. Aqui ela cresce, então não é letra B, certo? Porque ó, de 0 para π sobre 2, ela está o quê? Ela está decrescendo. 0 para π sobre 2, ela decresce. Né? Ela decresce, aqui está crescendo, então não pode ser essa. Aqui também está crescendo, não pode. Né? Enfim, aí você... sim, aí tem que descobrir os valores do eixo x, né? Mas você já sabe aí, aqui ó, ela tem que decrescer, ela está decrescendo. Né? Aí de 1,6, aí aqui ó, começa do 3, também não é essa, né? Essa é a letra A, você já tem a ideia que é. Olha, eu quero terminar o gráfico, então vamos lá. Quais são os valores do eixo x? Aí você começa. πt sobre 6 igual a zero. Então significa que t é zero. Que eu chamei de x, mas não é x, né? É t. T é zero. Aí ele tem que começar do zero. Quando começar do zero, começa do 1,6. Né? Então, esse aqui está começando do 0,2. Não é. Tem que começar do... Esse aqui também não é. Começa do 3. Ó. Quando for zero, começa do 1,6. Então, letra A ou letra D. Só que a letra D está meio cavernosa. Então, a gente já sabe que é a letra A, né? Mas vamos continuar. Aí, quando πt sobre 6 for igual a π sobre 2. Então, T... Esse π corta com esse π, T3. Quando πt sobre 6 for igual a π, então T é igual a 6. Quando πt sobre 6 for igual a 3π sobre 2, então T, corta π com π, vai ser 18 por 2, 9. Variação de 3 em 3, não é isso? Então aqui só pode ser 12. Então o gráfico vai ficar assim. Né? 0, 3, 6, 9, 12, né? Aí 0,2, que é o menor valor, aí 1,6, vou chamar 1,4 aqui, que é o intervalo 1,4, dá para 1,6, mais 1,4, 3. Então, quando for 0 é 1,6, então está aqui. Ó. Quando for 3 dá 0,2. Quando for 6 dá 1,6. Você já matou no início, né? Quem era, né? Não precisa nem continuar, mas vamos terminar, né? For 9 é 3. Quando for 12 é 0,2. Então, esse é o gráfico da função. Quando for 12, quando aqui for 0, dá 1,6. Eu botei 12. 1,6, né? 1,6 aqui. Mas aí você já tem matado a questão na letra A, não é isso? Aqui. Né? Aqui, 1,6. Então, gráfico, letra A. Beleza? Então, aqui, quando você já fez os primeiros, aqui você já matou quem é o gráfico. Né? Quando você chegou aqui, o menor valor é 0,2 e o maior valor é 3. Aí você já ia olhando. Né? Aí o período, 12. Então, todos são 12. Aí você olhou, quando fosse... Ele tem que começar de 1,6. Então, aqui começa de 1,6, aqui começa de 1,6, aqui não começa 1,6, cai fora. Aqui começa 1,6, aqui não começa, cai fora, começa do 3. Aí depois ele cai para 0,2, então caiu para 0,2, está valendo, caiu para 0,2, está valendo. Aí depois não é, vai para 1,6, então 0,2 vai para 1,6 de novo. Né? Aí aqui, né, quando for 6, aí quando for 6, aí você percebe que ele não vai para 1,6. Ele vai para 1,6 antes do 6.
Então você já sabe que não é a letra D, então nem precisava ter continuado com o gráfico. Beleza? Aí é um esboço, não precisa fazer uma coisa perfeita. Olha lá, questão 2. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório que está desregulado. A temperatura T em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função. Aí ele dá a função. Sendo H o tempo medido em horas a partir da meia-noite. Aí ele diz a variação. Provavelmente isso aqui é o período, né? E A e B são os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório mediram que a temperatura máxima era 26, isso aqui é importante, então vou sublinhar aqui, e a mínima 18. E que durante a tarde, olha aí, isso é fator decisivo, né? Durante a tarde a temperatura fosse menor. Então a temperatura mínima tem que ser à tarde, certo? Antes disso eu vou reescrever essa função aqui, ó. T de H vai ser igual a A mais B vezes o seno. Aí aqui você vai fazer a distributividade. Ó. HP sobre 12 menos, aí quando multiplicar aqui, π. Certo? Muito bem. Então, ele diz que a temperatura máxima é 26 e a mínima 18. E ele tem que atingir a menor temperatura à tarde, certo? Então aqui, vou botar aqui, ó, temperatura máxima 26 e a mínima 18, certo? O que é que eu estou querendo? Eu quero que a temperatura, a menor temperatura seja, e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que amanhã. Então aqui tem que ser tarde. E aqui é manhã. Provavelmente pelo sol que é mais quente, né? Será que é isso que acontece? Será que a temperatura à tarde é isso que acontece mesmo? Bora ver aqui, ó. Quando a temperatura vai ser máxima? A temperatura máxima é 26, certo? Máxima é 26. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Máxima, esse seno está variando de menos 1 a 1, correto? De menos 1 a 1. Então, ora, esse seno aqui vai ser 1. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando esse seno de H de π, HP sobre 12 menos π, quando é que isso aqui vai ser 1? Onde é que o seno é 1? O seno é 1 em π sobre 2 mais 2kπ, não é isso? Então, esse HP sobre 12 menos π, ele tem que ser igual a π sobre 2 mais 2kπ. A gente vai entender o que é esse 2kπ, né? Porque ele vai se repetir exatamente quando estiver somando 360, não é isso? Então, isso significa dizer que é HP sobre 12 vai ser igual a π sobre 2 menos, aí esse π vem para cá somando, aí 3π sobre 2, não é isso? Vem para cá somando, mais 2kπ. Eu não precisaria usar o 2kπ, mas é sempre bom colocar, tá? Olha, posso dividir tudo por π, aí cancela esse π para facilitar a minha vida. Eu quero descobrir quem é esse H. Aí multiplico tudo por 12. Ó. Vai ficar H, aí 12 vezes 3. 3 vezes 12, 36, dividido por 2, 18. Mais 2K vezes 8, 24K. Certo? Então, quando o K for 0, 18 horas do dia, né? Desse dia. Quando o K for 1, aí vai ser 18 mais 24. Vai ser 18 horas do outro dia. De um dia depois. Quando esse K for 2, dá 48. Então vai ser 18 horas daqui a 2 dias. Certo? Então por isso que é importante usar esse K. Mas como eu estou falando no dia, então ó, ele vai atingir, quando o seno for 1, ele vai atingir a temperatura máxima. Não é? Porque vou estar somando aqui, ele vai atingir a temperatura máxima, 18. Correto? E obviamente vai atingir a temperatura mínima num horário que não é 18. Vamos descobrir quem é? Vamos lá. O que é que eu quero agora? Eu quero que isso aqui, certo? Agora eu quero que isso aqui atinja, né? Veja,
Quando eu usei o seno 1, ele atingiu a temperatura máxima. Qual foi a temperatura máxima? 26, não foi? Né? 26. Então significa dizer que A mais B, né? Porque aqui não vai ser 1, A mais B dá 26. Só que aí essa temperatura máxima, ele atingiu quando o seno deu 1, foi às 18 horas, certo? A maior temperatura. Eu quero que a menor temperatura seja à tarde. Então, à tarde teria que ser 18. Então, não poderia ser mais um aqui, certo? Então, eu teria que inverter o sinal, né? Quando é que ele vai atingir a menor temperatura? Quando for menos 1 aqui, seguindo a ótica. Então, seria H de π sobre 12, menos π. Onde é que o seno dá menos 1? Seno de H de π sobre 12 menos π. Onde é que o seno dá menos 1? O seno dá menos 1 quando for quando for 3π sobre 2. Mais 2kπ, que é quando eu dou umas voltas em cima, né? Então eu quero que isso aqui seja 3π sobre 2 mais 2kπ. Certo? Que é um K. Aí o que acontece? H vezes π sobre 12 é igual. Aí vem para cá mais π, correto? Mais π. Então vai ficar π, vamos somar aqui embaixo, π somado com 3π sobre 2. Dá 5π sobre 2, né? Tira o mínimo aqui, 5π sobre 2. Mais 2kπ. Aí vou fazer a mesma coisa, vou cortar o π para facilitar e vou multiplicar por 12. Vai ficar assim, H igual a 30 mais 2. 2 não, é 24, né? 24K. Ô, Elton, mas vai estar 30 ali? Vai dar 30? 24K. Vai dar 30? Não, aí você vai fazer o quê? Você vai separar 24, não é isso? 6 mais 24, porque a gente sabe que 24 é um dia. Então você vai escrever esse H assim, ó, 6 mais 1 mais K vezes 24. Né? Quando o K for 0, aí ele vai somar um dia. Quando esse K for 1, aí ele vai somar 2 dias. Então, quando o seno for menos 1, aí eu tenho a temperatura mínima, 18. Então, menos B igual a 18. Só que o que está acontecendo aí? Quando é que ele atingiu a temperatura mínima de 18? Em que horário? Em que horário ele atingiu a temperatura de 18? Quando o seno deu menos 1, ou seja, 6 da manhã. Quando é que ele atingiu a temperatura máxima, 26? Quando o seno deu 1, 18 horas. É isso que ele quer? Não, eu quero que a temperatura máxima seja de manhã. E aqui a temperatura máxima está mostrando que está sendo à tarde. Então eu tenho que inverter esses sinais. Ele vai ser máximo não em 1, ele vai ser máximo quando o seno for menos 1. E ele vai ser mínimo quando o seno for mais 1. Então eu tenho que inverter esses sinais. Então aqui eu tenho que inverter esses sinais. Então aqui, ó, menos e aqui mais. Aí agora sim, problema resolvido. Cortou, 2A igual a 44. A vai ser 22. E o B, substitui aqui, não é isso? 22 mais B igual a 18. Então, B igual a 18 menos 22. B igual a menos 4. 22 e menos 4. 22 e menos 4, alternativa B. Beleza? Então, tenta fazer sozinho, tá? E toda vez que eu estiver resolvendo isso por sistema, eu tenho que olhar isso, né? Se eu passar batido nessa informação aqui, se passar batido nessa informação, dançou. Não vai conseguir responder.
Tu iria encontrar os valores invertidos aqui. E tem resposta aqui para eles. Olha lá, o terceiro. Uma pessoa usa o programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada num sistema de coordenadas cartesianas. Aí ele mostra aqui, tá? Em que os parâmetros A, B e C são positivos. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. A pessoa deseja tornar o som mais agudo e, para isso, deve diminuir o período. Então, ele vai mexer no período. O único ou os únicos parâmetros que precisam ser alterados. Quem é que mexe no período? Então, se você tem a função, certo? Seno de cx mais d ou menos d, tanto faz. Quem altera o período é esse valor que multiplica o x. Então, você vai ter que pegar essa função aqui, ó, fazer logo uma mexidinha nela aqui, ó. Fazer a distributividade aqui, ó. Fazer a distributividade. Seno de bx mais bc. Então, quem é que está mexendo no x aqui? Ó? O B. Então, é o B que altera o período. Então, B. Simples. Beleza? Os praticantes de Cooper balançam seus braços ritmicamente enquanto correm para frente e para trás, descrevendo uma oscilação completa em 3/4 de segundo, conforme a figura a seguir. O ângulo θ varia em função do tempo t em segundos, aproximadamente, de acordo com essa equação. Aí ele dá a equação aqui. Ó. Muito bem. Tomando por base os dados anteriores, podemos afirmar que o maior valor assumido pelo ângulo. Então, qual é o maior valor assumido por essa função? Então, aqui, ó, vou fazer a distributividade aqui primeiro, tá bom? Então, θ é igual a π sobre 9, que multiplica o seno de 8πt sobre 3 menos 8π sobre 3 vezes 3/4. Certo? Aqui simplifica, não é isso? Aqui também vai ficar 2, então a função ela fica assim, π sobre 9. Ele fez isso só para dar trabalho, né? Seno de 8πt sobre 3 menos 2π. Certo? Muito bem. A pergunta dele é, tomando por base os dados anteriores, podemos afirmar que o maior valor assumido por θ. Qual o maior valor? O maior valor vai acontecer quando aqui for 1. Então, θ vai ser igual a π sobre 9. E menos 1? Menos 1 vai dar o menor valor. Menos π sobre 9. Né? Então, esse é o mínimo e esse é o máximo. Só que não está em radiano, está em grau. Então, π, você vai substituir π pelo equivalente, que é 180 graus, correto? Isso aí você já sabe de qual é salteado. 180 sobre 9, que dá 20 graus. Então, o maior valor do ângulo é de 20 graus. Né? Um supermercado que fica aberto 24 horas por dia faz a contagem do número de clientes da loja a cada 3 horas. Certo? Então ele faz a contagem a cada 3 horas. Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado pela função trigonométrica, onde f de x é o número de clientes e x de clientes e x a hora de observação. X é um número inteiro, tal que x está entre maior ou igual a 0 e menor ou igual a 24. Né? Utilizando essa função, a estimativa da diferença entre o número máximo e o número mínimo de clientes. Acabei riscando, né? Então, você tem que achar o número máximo, a estimativa, né, da diferença. Então, é o número máximo de clientes menos o número mínimo. Certo? Então, eu tenho uma função y, ou f de x, né, 900 menos 800, seno desse valor aí, x vezes π sobre 12. Então, o que acontece? Esse seno vai ter um determinado momento que esse seno
vai ser o maior valor que ele assume. Qual o maior valor? 1. Então, quando ele assumir o maior valor 1, qual vai ser o valor do número de clientes? 100. Certo? Aí agora ele vai assumir o valor menos 1. Então, quando o seno desse ângulo assumir o menor valor, menos 1. Então, y igual a 900 menos 800 vezes menos 1. Então, y é igual a 1.700. Então, o valor máximo e o valor mínimo. Aí, o que ele está querendo? A diferença entre o máximo e o mínimo. O mínimo é 100. Então, 1.600, letra F. Bem simples, né? Eu até escrevi demais aqui. Você já poderia ter botado 1 e menos 1 logo. Medindo-se T em horas, com T maior ou igual a 0, menor ou igual a 24, a sirene de uma usina está programada para soar em cada instante T, em que o seno de πt sobre 0, ou sobre 6, é um número inteiro, certo? O seno é um número inteiro. De quantas e quantas horas a sirene da fábrica soa? Onde é que isso aqui vai dar um número inteiro? Onde é que o seno, né? Onde é que o seno dá número inteiro? O seno é inteiro quando for 0. O seno é o seno é inteiro quando for 1. O seno é inteiro quando for menos 1. Certo? A variação do seno é 1 e menos 1. Onde é que o seno é 0? O seno é 0 em 0 e o seno é 0 em π. Só que 2π é a mesma coisa que 0, é congruo, né? Então não preciso. Então o que é que significa dizer? Significa dizer que ora πt sobre 6 vai dar 0 e ora πt sobre 6 vai dar π. Certo? Então aqui a gente sabe que t é 0. E aqui t é 6. Certo? Aqui, onde é que o seno é 1? O seno é 1 quando for π sobre 2. Então significa dizer que πt sobre 6 é igual a π sobre 2. Então quem é t? T é igual a 3. Onde é que o seno é menos 1? O seno é menos 1 em 3π sobre 2. Então tem hora que isso aqui vai dar 3π sobre 2. Então significa dizer que πt sobre 6 vai ser igual a 3π sobre 2. Quem é esse t? Corta aqui, 9. Então, onde é, né, onde é que o seno vai dar inteiro? Quando t for 0, quando t for 3, quando t for 6 e quando t for 9. Ou seja, em intervalos de 3 horas. Então, de 3 em 3 horas. Letra C. Simples, beleza? Observe o gráfico da função trigonométrica, tá aqui o gráfico. Pode-se afirmar que o conjunto imagem é. Não precisa do gráfico, porque ele quer imagem. Então, ora o seno vai dar 1 e ora o seno vai dar menos 1. Então, quando o seno der 1, quando o seno der 1, eu tenho y igual a 1 mais 2 vezes 1, que é 3. E quando o seno der o menor valor, der menos 1, então o y é igual a 1 mais 2 vezes menos 1, que dá menos 1. Então a imagem é de menos 1 a 3. Menos 1 a 3, letra D. Beleza? Acabou, galera. Fim, ficou longo, né? Mas, infelizmente, é assim mesmo. Não deixe de fazer os exercícios. Na próxima semana eu corrijo todas as questões com vocês, beleza? Um prazer imenso, um grande abraço. Descansem e em breve, logo, logo, está mais perto que longe, a gente vai estar junto. Tchau, tchau.